Em um mundo cada vez mais incerto, onde o medo e a ansiedade muitas vezes nos superam, é essencial encontrar fontes de consolo e orientação que nos ajudem a navegar por essas emoções difíceis. Os versículos bíblicos têm sido, ao longo dos séculos, um farol de esperança e força para milhões de pessoas. No nosso vídeo de hoje, exploraremos como esses textos antigos continuam relevantes e podem nos fornecer a paz e o alívio que buscamos em nossa vida diária. Desde tempos imemoriais, os versículos bíblicos têm sido usados não apenas como textos de adoração, mas também como guias em momentos de medo e desespero. Cada versículo que compartilharemos hoje tem suas raízes em situações históricas onde a fé foi colocada à prova, e a palavra de Deus ofereceu consolo e direção. Ao longo da história, esses versículos foram interpretados e reinterpretados, adaptando-se às circunstâncias mutáveis e continuando a influenciar diversas épocas e culturas. Convido você a refletir sobre seus próprios desafios e medos enquanto avançamos nesta jornada. Considere como esses versículos podem ser aplicados não apenas em um contexto bíblico, mas em sua vida pessoal. Hoje, vamos desmembrar cada um desses versículos, explorando seu significado profundo e como podemos integrar esses ensinamentos em nossas vidas diárias para enfrentar nossos medos e encontrar essa esperança duradoura que todos nós precisamos. Tenho certeza de que você encontrará inspiração e consolo nas palavras que vamos compartilhar. Se é sua primeira vez em nosso canal, convido você a se inscrever e compartilhar o vídeo com seus entes queridos. Vamos começar. Número 1. Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué 1:9 é um versículo carregado de significado e contexto histórico. Após a morte de Moisés, a liderança do povo de Israel recaiu sobre Josué, que deveria guiar os israelitas à terra prometida. Este não era um momento simples, pois Josué tinha a responsabilidade de liderar um povo que havia vagado no deserto por 40 anos. A transição de liderança gerava incerteza tanto em Josué quanto no povo. O versículo começa com Deus reafirmando a Josué que ele foi escolhido para essa missão, lembrando-lhe que seu chamado não é casual, mas divino. A primeira parte do versículo, "Não te ordenei eu", sublinha a autoridade divina por trás do mandato. Deus está lembrando a Josué que sua liderança e missão não são acidentais, mas parte de um plano divino. Esta afirmação é crucial, pois confere a Josué a segurança de que seu papel tem um propósito maior. A autoridade de Deus lhe dá legitimidade e força para levar a cabo sua missão. Em seguida, Deus ordena a Josué que seja forte e corajoso. Essas qualidades são essenciais para qualquer líder, mas especialmente para alguém na posição de Josué. A força e a coragem não são apenas qualidades desejáveis, mas necessárias para enfrentar os desafios de guiar um povo inteiro através de territórios desconhecidos e conquistar novas terras. Deus enfatiza que Josué precisa dessas qualidades para cumprir com sucesso sua missão. Enfrentar o medo é outro aspecto crucial do versículo. A frase "não temas nem te acobarde" é uma exortação direta a Josué para que não permita que o medo o paralise. O medo é uma resposta natural e humana, mas também pode ser debilitante. Deus está dizendo a Josué que o medo não deve detê-lo, nem fazê-lo retroceder. Esta exortação reforça a mentalidade de Josué para enfrentar seus medos com confiança e ação. A promessa da presença constante de Deus é um dos elementos mais reconfortantes do versículo. Porque o Senhor teu Deus estará contigo onde quer que vás. Assegura a Josué que não importa para onde vá, Deus estará com ele. Esta promessa de companhia e apoio incondicional proporciona uma fonte de consolo e força. Deus garante sua presença constante, oferecendo orientação e proteção a cada passo do caminho.
Ao longo da Bíblia, encontramos numerosos exemplos de Deus, apoiando seu povo em tempos de dificuldade. Esta presença constante de Deus é vista em histórias como a de Moisés, Davi e muitos outros líderes bíblicos que enfrentaram desafios monumentais com a certeza de que Deus estava com eles. Estes exemplos bíblicos reforçam a promessa de Deus a Josué e a todos os crentes. Aplicar este versículo na vida moderna é igualmente relevante. A exortação para ser forte e corajoso pode ser aplicada em diversas situações contemporâneas, como enfrentar desafios no trabalho, em relacionamentos pessoais ou em decisões importantes. A coragem e a força são necessárias hoje em dia para enfrentar os obstáculos que a vida nos apresenta. Este versículo nos lembra que, assim como Josué, podemos encontrar a força em nossa fé para superar nossas dificuldades. Existem inúmeros exemplos práticos de pessoas que superaram grandes medos confiando em sua fé. Histórias de pessoas que enfrentaram doenças, perdas ou mudanças significativas e como sua fé em Deus lhes proporcionou a força para seguir adiante são testemunhos inspiradores. Estas histórias nos mostram que a fé em Deus pode ser uma fonte poderosa de força e coragem nos momentos mais escuros. A reflexão espiritual e a meditação são práticas essenciais para internalizar e aplicar este versículo em nossa vida diária. A oração é uma ferramenta poderosa para pedir força e coragem em momentos de medo. Meditar na palavra de Deus, refletir sobre seu significado e aplicá-lo em nossas vidas pode nos ajudar a fortalecer nossa fé e encontrar consolo. Incluir técnicas de meditação, como a leitura contemplativa, pode ser muito útil. Tomar o tempo para ler e refletir sobre os versículos bíblicos, permitindo que suas palavras penetrem profundamente em nosso coração e mente, pode nos proporcionar uma paz e força duradouras. Estas práticas nos ajudam a manter-nos conectados com Deus e a lembrar sua promessa de estar sempre conosco, proporcionando a força necessária para enfrentar qualquer desafio. Número 2. Salmo capítulo 27, versículo 1. O Salmo 27:1, escrito pelo rei Davi, é um reflexo profundo de sua confiança em Deus. Davi, conhecido por ser um homem segundo o coração de Deus, viveu muitas situações de perigo que colocaram à prova sua fé. Este salmo, em particular, nasce de suas experiências pessoais, possivelmente durante suas fugas do rei Saul e de seu próprio filho Absalão, momentos nos quais sua vida estava constantemente em perigo. A relação de Davi com Deus foi sua âncora nestes tempos turbulentos. Davi começa o versículo com uma poderosa declaração: "O Senhor é minha luz e minha salvação." Aqui, a luz simboliza a orientação e a verdade que Deus proporciona. Em tempos de escuridão e confusão, Davi encontrava claridade e direção em Deus. A salvação, por outro lado, refere-se à libertação do perigo. Davi está afirmando que Deus é quem o salva de todas as suas adversidades. Esta dupla imagem de luz e salvação encapsula a confiança total de Davi em Deus. A pergunta retórica que segue, "A quem temerei?", é uma afirmação de sua fé inquebrantável. Esta pergunta não busca uma resposta, mas reforça a ideia de que com Deus ao seu lado, Davi não tem nada a temer. É um desafio direto a qualquer medo ou ansiedade que pudesse surgir. Ao declarar isso, Davi está demonstrando que sua confiança em Deus é mais forte que qualquer ameaça externa. A segunda parte do versículo, "O Senhor é a fortaleza da minha vida", reforça ainda mais esta confiança. A fortaleza aqui se refere à força interior e à estabilidade que provém de uma relação próxima com Deus. Davi reconhece que sua força não vem de si mesmo, mas de sua fé em Deus. Esta fortaleza divina lhe permitiu enfrentar gigantes, fugir de inimigos poderosos e manter sua fé até mesmo nos momentos mais escuros de sua vida.
podemos aplicar este versículo em nossa vida moderna ao ver a Deus como nossa luz e salvação em tempos difíceis. Enfrentar problemas atuais como doenças, problemas financeiros ou conflitos pessoais com a confiança de que Deus nos guiará e nos salvará pode ser uma prática transformadora. Lembrar que Deus é nossa luz pode nos ajudar a encontrar claridade e direção em meio à confusão, enquanto confiar em sua salvação nos dá a esperança de que seremos libertados de nossas dificuldades. Existem inúmeros exemplos contemporâneos de pessoas que experimentaram a proteção e a orientação de Deus em suas vidas. Histórias de indivíduos que superaram grandes adversidades graças à sua fé em Deus podem servir de inspiração e fortaleza para nós. Estes testemunhos nos lembram que a presença e o poder de Deus são reais e ativos em nossas vidas hoje, tal como foram nos tempos de Davi. A reflexão espiritual e a meditação neste versículo podem nos ajudar a internalizar suas lições. Dedicar tempo diário para orar e meditar no Salmo 27:1 pode fortalecer nossa confiança em Deus. Repetir o versículo e refletir sobre seu significado profundo pode ser muito poderoso. Ao focar nas palavras de Davi e aplicá-las às nossas próprias vidas, podemos encontrar uma fonte de fortaleza e esperança. Além disso, existem muitas técnicas práticas para incorporar este versículo em nossa vida diária. Escrever o versículo e levá-lo consigo, ou estabelecer lembretes diários para refletir sobre ele, são maneiras eficazes de manter sua mensagem presente em nossa mente e coração. Ao fazer isso, podemos lembrar constantemente da promessa de proteção e orientação de Deus, o que nos dará a fortaleza para enfrentar qualquer desafio que a vida nos apresente. Ao concluir esta sessão, vemos que o Salmo 27:1 é uma poderosa declaração de confiança em Deus. Davi nos ensina que ao confiar em Deus como nossa luz, salvação e fortaleza, podemos superar qualquer medo e adversidade. Este versículo não apenas tem um significado histórico e teológico profundo, mas também oferece ensinamentos práticos e relevantes para a nossa vida diária. Ele nos lembra que, assim como Davi, podemos encontrar fortaleza e esperança em nossa fé em Deus. Número 3. Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías 41:10 é um versículo profundamente consolador e reconfortante. Escrito pelo profeta Isaías durante um tempo de grande turbulência e crise para Israel, este versículo tem como objetivo fornecer encorajamento e segurança. Isaías, um dos maiores profetas, trouxe sua mensagem em uma época em que Israel enfrentava a ameaça de invasão e exílio. No meio dessas dificuldades, Isaías transmitia a promessa de Deus de estar com seu povo, oferecendo-lhes consolo e esperança. O versículo começa com uma poderosa declaração: "Não temas, pois eu estou contigo." Esta frase é uma reafirmação da presença constante de Deus. O convite para não temer está diretamente vinculado à certeza de que Deus está presente. Para os crentes, esta presença de Deus é uma fonte inesgotável de segurança e consolo. Saber que Deus está conosco em cada momento de nossas vidas elimina o medo e nos dá a confiança para enfrentar qualquer desafio. A próxima parte do versículo: "Não te assombres, pois eu sou teu Deus, eu te fortalecerei", oferece uma mensagem de encorajamento e força. Aqui, Deus não apenas promete sua presença, mas também sua força. O convite para não desanimar é um chamado para confiar na força que Deus proporciona. Em momentos de fraqueza e desânimo, esta promessa de força divina pode ser um âncora firme. As narrativas bíblicas e contemporâneas estão cheias de exemplos de como Deus fortaleceu seu povo em tempos de necessidade. Além de prometer sua presença e força, Deus assegura ao seu povo que sempre os ajudará e sustentará.
Eu te ajudarei, sim, eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Esta promessa é um lembrete de que não estamos sozinhos em nossas lutas. A destra da minha justiça simboliza o poder e a fidelidade de Deus. Ao longo da história, tanto na Bíblia quanto em testemunhos contemporâneos, encontramos exemplos de pessoas que experimentaram a ajuda e o sustento de Deus em momentos críticos de suas vidas. Aplicar este versículo em nossa vida moderna pode ser profundamente transformador. Não temas, pois eu estou contigo, pode ser interpretado como um convite para enfrentar nossos medos contemporâneos, como a incerteza econômica, problemas de saúde ou conflitos interpessoais, com a confiança de que Deus está presente. Histórias de indivíduos que superaram grandes medos ao confiar na presença de Deus podem servir de inspiração e força para nós. Esses testemunhos nos lembram que a promessa da presença de Deus é tão relevante hoje quanto foi nos tempos bíblicos. A reflexão espiritual e a meditação neste versículo podem nos ajudar a internalizar seus ensinamentos. A oração é uma ferramenta poderosa para pedir força e lembrar a presença de Deus em momentos de desânimo. Dedicar tempo diário para orar e meditar em Isaías 41:10 pode fortalecer nossa fé e ânimo. Repetir o versículo e refletir sobre seu significado profundo pode nos proporcionar uma paz e força duradouras. Técnicas práticas para meditar nas promessas de ajuda e sustento de Deus incluem a leitura contemplativa e a repetição de afirmações baseadas no versículo. Tomar o tempo para ler e refletir sobre Isaías 41:10, permitindo que suas palavras penetrem profundamente em nosso coração e mente, pode nos proporcionar uma paz e força duradouras. Essas práticas nos ajudam a manter-nos conectados com Deus e a lembrar sua promessa de estar sempre conosco, fornecendo a força necessária para enfrentar qualquer desafio. Concluindo esta sessão, Isaías 41:10 é um versículo que oferece um consolo e uma segurança inquebrantáveis. Ele nos lembra que Deus está sempre conosco, disposto a nos fortalecer, ajudar e sustentar. Esta promessa não apenas tem um significado histórico e teológico profundo, mas também oferece ensinamentos práticos e relevantes para a nossa vida diária. Ele nos assegura que, assim como o povo de Israel, nos tempos de Isaías, podemos encontrar consolo e força em nossa fé em Deus. Número 4. Salmo capítulo 56, versículo 3. O Salmo 56, versículo 3, foi escrito por Davi durante um tempo de grande angústia e perigo, possivelmente quando foi capturado pelos filisteus em Gate. Este contexto histórico é crucial para entender a profundidade da confiança de Davi em Deus. No meio do medo e da insegurança, Davi encontrou refúgio em sua fé. Este salmo, como muitos outros escritos por Davi, reflete sua relação íntima e dependente com Deus. A primeira parte do versículo, quando eu temo, reconhece que o medo é uma emoção real e presente na vida de Davi. Ele não nega a existência do medo, mas o enfrenta diretamente. Esta aceitação do medo é fundamental para a vida espiritual, pois reconhecer nossas emoções é o primeiro passo para superá-las. Davi nos mostra que é humano experimentar medo, mas também nos ensina que há uma forma de enfrentá-lo. A resposta de Davi ao medo é clara: confio em ti. Esta declaração mostra a resolução de Davi de confiar em Deus apesar de seu medo. A confiança em Deus é apresentada como uma escolha consciente. Em vez de sucumbir ao medo, Davi escolhe colocar sua confiança em Deus. Esta escolha é um ato de fé e um lembrete de que a confiança em Deus pode nos fornecer uma âncora em momentos de incerteza e medo.
A necessidade de confiar em Deus repetidamente, não apenas uma vez, é outra lição importante deste versículo. A vida está cheia de desafios contínuos e a confiança em Deus deve ser renovada constantemente. Davi teve múltiplas ocasiões em sua vida para renovar sua confiança em Deus, desde enfrentar Golias até fugir de Saul. Cada desafio foi uma oportunidade para Davi reafirmar sua fé e sua confiança na ajuda divina. Podemos aplicar este versículo em nossa vida moderna ao enfrentar nossos próprios medos contemporâneos, como a incerteza econômica, problemas de saúde ou conflitos interpessoais. A declaração de Davi, "Quando eu temo, confio em ti", pode ser um guia para nós. Ao confiar na presença e no apoio de Deus, podemos superar nossos medos e encontrar paz em meio à tormenta. Existem inúmeros exemplos contemporâneos de pessoas que superaram grandes medos confiando na presença de Deus. Histórias de indivíduos que, ao confiar na promessa da presença de Deus, superaram medos significativos em suas vidas, podem servir de inspiração e força para nós. Esses testemunhos nos lembram que a promessa da presença de Deus é tão relevante hoje quanto foi nos tempos bíblicos. A reflexão espiritual e a meditação neste versículo podem nos ajudar a internalizar seus ensinamentos. A oração é uma ferramenta poderosa para pedir força e lembrar a presença de Deus em momentos de medo. Dedicar tempo diário para orar e meditar no Salmo 56, versículo 3, pode fortalecer nossa fé e ânimo. Repetir o versículo e refletir sobre seu significado profundo pode nos proporcionar uma paz e força duradouras. Técnicas práticas para meditar na promessa de confiar em Deus incluem a leitura contemplativa e a repetição de afirmações baseadas no versículo. Tomar o tempo para ler e refletir sobre o Salmo 56, versículo 3, permitindo que suas palavras penetrem profundamente em nosso coração e mente, pode nos proporcionar uma paz e força duradouras. Estas práticas nos ajudam a manter-nos conectados com Deus e a lembrar sua promessa de estar sempre conosco, fornecendo a força necessária para enfrentar qualquer desafio. Concluindo esta sessão, o Salmo 56, versículo 3, nos ensina que o medo é uma parte inevitável da vida, mas também nos mostra que há uma forma de enfrentá-lo. A declaração de Davi, "Quando eu temo, confio em ti", é um lembrete poderoso de que a confiança em Deus pode nos fornecer uma âncora em momentos de incerteza e medo. Este versículo não apenas tem um significado histórico e teológico profundo, mas também oferece ensinamentos práticos e relevantes para a nossa vida diária. Ele nos assegura que, assim como Davi, podemos encontrar fortaleza e esperança em nossa fé em Deus. Número 5, Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 7. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos filipenses da prisão, um lugar de prova e dificuldade extrema. Apesar de sua situação, Paulo dirigiu palavras de encorajamento e exortação aos crentes em Filipos, que também enfrentavam perseguições e dificuldades. Este contexto destaca a profundidade da mensagem de Paulo e sua relevância em tempos de angústia e preocupação. Paulo começa com uma exortação clara: "Não andeis ansiosos por coisa alguma." Esta frase nos chama a não nos preocuparmos ou estarmos ansiosos pelas circunstâncias da vida. A ansiedade pode ser debilitante, e Paulo nos convida a substituí-la por uma paz interior que vem de confiar em Deus. A paz é fundamental na vida do crente, e encontrá-la em meio à ansiedade é um desafio que Paulo aborda diretamente. A oração é apresentada como o antídoto para a ansiedade. Paulo nos insta a levar nossas petições a Deus em toda oração e súplica com ação de graças. Este foco na ação de graças é crucial, pois nos ajuda a nos concentrar nas bênçãos de Deus em vez de nossas preocupações.
A oração nos conecta com Deus, permite que expressemos nossas preocupações e nos ajuda a encontrar paz e clareza em nossas vidas. Paulo continua com uma promessa poderosa. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esta paz é descrita como sobrenatural, uma paz que vai além do que podemos compreender. É uma paz que protege nosso coração e mente, mantendo-nos firmes em nossa fé e tranquilos em meio às tempestades da vida. Esta promessa é um lembrete de que, ao confiar em Deus e levar nossas preocupações a Ele, podemos experimentar uma paz transformadora. Na vida moderna, aplicar "não andeis ansiosos por coisa alguma" pode ser profundamente transformador. Enfrentar preocupações contemporâneas, como problemas de saúde, dificuldades financeiras ou conflitos pessoais, com a confiança de que Deus está no controle, pode mudar nossa perspectiva e nos dar uma nova esperança. Histórias de indivíduos que encontraram paz e consolo através da oração são testemunhos inspiradores de como essa promessa pode se manifestar em nossas vidas. A reflexão espiritual e a meditação nesses versículos podem nos ajudar a internalizar seus ensinamentos. Usar a oração como uma ferramenta diária para buscar a paz de Deus e lembrar de sua presença constante pode ser uma prática que fortaleça nossa fé e ânimo. Dedicar tempo diário para orar e meditar em Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 7, pode fortalecer nossa fé e ânimo. Repetir o versículo e refletir sobre seu significado profundo pode nos proporcionar uma paz e fortaleza duradouras. Técnicas práticas para meditar na promessa da paz de Deus incluem a leitura contemplativa e a repetição de afirmações baseadas no versículo. Tomar o tempo para ler e refletir sobre Filipenses, capítulo 4, versículos 6 ao 7, permitindo que suas palavras penetrem profundamente em nosso coração e mente, pode nos proporcionar uma paz e fortaleza duradouras. Estas práticas nos ajudam a manter-nos conectados com Deus e a lembrar de sua promessa de estar conosco sempre, fornecendo a força necessária para enfrentar qualquer desafio. Concluindo esta sessão, Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 7, nos ensina que a ansiedade é uma parte inevitável da vida, mas também nos mostra que há uma forma de enfrentá-la. A exortação de Paulo para não estarmos ansiosos, mas levarmos nossas preocupações a Deus em oração, nos oferece um caminho para a paz e a tranquilidade. Este versículo não apenas tem um significado histórico e teológico profundo, mas também oferece ensinamentos práticos e relevantes para a nossa vida diária. Ele nos assegura que, assim como os crentes em Filipos, podemos encontrar paz e esperança em nossa fé em Deus. Número 6, Timóteo capítulo 1, versículo 7. O apóstolo Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo em um momento crítico de seu ministério. Timóteo, um jovem líder na igreja de Éfeso, enfrentava numerosos desafios. Paulo, como seu mentor, buscava fortalecer e encorajar Timóteo com palavras de sabedoria e apoio espiritual. Neste contexto, Paulo lembrou Timóteo de que o medo e a covardia não provêm de Deus, mas que Deus lhe deu um espírito de poder, amor e autocontrole. Paulo começa afirmando: pois Deus não nos deu espírito de covardia. Esta declaração é fundamental para entender a natureza do espírito que Deus concede. O medo e a covardia não são características dos crentes, pois não provém de Deus. Este lembrete é crucial para enfrentar os desafios com coragem. Reconhecer que o medo não é de Deus nos permite abordá-lo com uma perspectiva diferente, buscando força em nossa fé e na presença divina. O espírito de poder mencionado por Paulo refere-se à capacidade divina de enfrentar obstáculos e realizar a vontade de Deus. Este poder não é humano nem limitado, é o poder de Deus atuando através de nós.
Paulo assegura que esse poder está disponível para todos os crentes. Exemplos bíblicos abundam, como Moisés dividindo o Mar Vermelho ou Davi derrotando Golias, mostrando como o poder de Deus se manifesta nos crentes que confiam nele. O amor é outro componente crucial do Espírito que Deus nos deu. O amor é uma força transformadora que vem de Deus. Este amor não apenas fortalece o indivíduo, mas também edifica a comunidade de fé. A relação entre amor e coragem é evidente, pois o amor perfeito expulsa o medo. Quando estamos motivados pelo amor, encontramos a coragem para agir em favor de outros e de nós mesmos. Este amor nos impulsiona a superar nossos medos e a agir com compaixão e coragem. O autocontrole é a terceira característica do Espírito que Deus nos deu. O autocontrole refere-se à capacidade de controlar nossas emoções, pensamentos e ações. Esta é uma disciplina essencial na vida cristã, pois nos permite viver de acordo com a vontade de Deus e resistir às tentações. Estratégias como a oração, a meditação e o estudo da Bíblia podem ajudar a fortalecer essa virtude em nossa vida diária. Praticar o autocontrole nos ajuda a manter-nos firmes em nossa fé e a viver de maneira que honre a Deus. Aplicar esse versículo em nossa vida moderna pode ser profundamente transformador. Enfrentar desafios contemporâneos, como incertezas no trabalho, dificuldades familiares ou problemas de saúde, com a confiança de que Deus nos deu um espírito de poder, amor e autocontrole, pode mudar nossa perspectiva e nos dar uma nova esperança. Histórias de indivíduos que encontraram força e coragem neste versículo são testemunhos inspiradores de como essa promessa pode se manifestar em nossas vidas. Existem inúmeros exemplos contemporâneos de pessoas que superaram grandes medos confiando na promessa deste versículo. Histórias de indivíduos que, ao lembrar dessa promessa, superaram medos significativos e agiram com coragem e amor, podem servir de inspiração e fortaleza para nós. Esses testemunhos nos lembram de que o Espírito que Deus nos deu é tão relevante hoje quanto foi nos tempos bíblicos. A reflexão espiritual e a meditação neste versículo podem nos ajudar a internalizar seus ensinamentos. Usar a oração como uma ferramenta diária para buscar a paz de Deus e lembrar de sua presença constante pode ser uma prática que fortaleça nossa fé e ânimo. Dedicar tempo diário para orar e meditar em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, pode fortalecer nossa fé e ânimo. Repetir o versículo e refletir sobre seu significado profundo pode nos proporcionar uma paz e fortaleza duradouras. Técnicas práticas para meditar na promessa da paz de Deus incluem a leitura contemplativa e a repetição de afirmações baseadas no versículo. Tomar o tempo para ler e refletir sobre 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, permitindo que suas palavras penetrem profundamente em nosso coração e mente, pode nos proporcionar uma paz e fortaleza duradouras. Essas práticas nos ajudam a manter-nos conectados com Deus e a lembrar de sua promessa de estar sempre conosco, fornecendo a força necessária para enfrentar qualquer desafio. Concluindo esta sessão, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, nos ensina que Deus nos deu um espírito de poder, amor e autocontrole. Nos lembra que o medo e a covardia não provêm de Deus e que podemos enfrentar qualquer desafio com coragem e confiança nele. Este versículo não apenas tem um significado histórico e teológico profundo, mas também oferece ensinamentos práticos e relevantes para a nossa vida diária. Nos assegura que, assim como Timóteo, podemos encontrar fortaleza e esperança em nossa fé em Deus. Número 7, Deuteronômio 31, versículo 6. Moisés, no final de sua vida, faz um discurso ao povo de Israel antes de eles entrarem na terra prometida, passando a liderança para Josué.
Este contexto histórico é crucial para entender a profundidade das palavras de Moisés em Deuteronômio 31, versículo 6. Os israelitas estavam prestes a enfrentar grandes desafios na conquista da terra prometida e precisavam lembrar da fidelidade de Deus para manter sua força e coragem. Moisés começa com uma exortação clara: sejam fortes e corajosos. Esta frase sublinha que a força e a coragem são essenciais para enfrentar os desafios que se aproximam. A força e a coragem não são apenas qualidades pessoais, mas estão profundamente enraizadas na confiança em Deus e em sua fidelidade. Moisés quer que o povo de Israel entenda que sua força não vem apenas de sua capacidade humana, mas de sua relação com Deus. O medo e a intimidação são emoções naturais, mas Moisés adverte o povo que não devem temer seus inimigos. Não temais, nem vos atemorizeis por eles. O medo pode paralisar e enfraquecer a fé, mas Moisés os chama a confiar na presença e no poder de Deus. Para os crentes, esta é uma lição importante sobre como enfrentar e superar o medo. Através da oração, meditação e confiança nas promessas de Deus, podemos encontrar a força para superar nossas próprias ansiedades e temores. A promessa da presença constante de Deus é um tema central neste versículo. Porque o Senhor, teu Deus, é quem vai contigo. Esta é uma promessa reconfortante de que Deus estará com eles a cada passo do caminho, oferecendo orientação e proteção. Exemplos bíblicos da presença de Deus com seu povo, como a coluna de fogo e a nuvem que guiavam os israelitas no deserto, mostram a fidelidade constante de Deus. Esta promessa é tão relevante hoje como foi nos tempos bíblicos, garantindo-nos que não estamos sozinhos em nossos desafios. Aplicar este versículo em nossa vida moderna pode ser profundamente transformador. Enfrentar desafios contemporâneos, como problemas de saúde, dificuldades no trabalho ou conflitos pessoais, com a confiança de que Deus está presente e é fiel, pode mudar nossa perspectiva e nos dar uma nova esperança. Histórias de indivíduos que encontraram força e coragem neste versículo são testemunhos inspiradores de como essa promessa pode se manifestar em nossas vidas. Existem inúmeros exemplos contemporâneos de pessoas que superaram grandes desafios graças à sua fé na presença e na fidelidade de Deus. Histórias de indivíduos que, ao lembrar desta promessa, superaram medos significativos e agiram com coragem e amor, podem servir de inspiração e força para nós. Estes testemunhos nos lembram que o Espírito que Deus nos deu é tão relevante hoje como foi nos tempos bíblicos. A reflexão espiritual e a meditação neste versículo podem nos ajudar a internalizar seus ensinamentos. Usar a oração como uma ferramenta diária para pedir força e lembrar da presença constante de Deus pode ser uma prática que fortalece nossa fé e ânimo. Dedicar tempo diário para orar e meditar, em Deuteronômio 31, versículo 6, pode fortalecer nossa fé e ânimo. Repetir o versículo e refletir sobre seu significado profundo pode nos proporcionar paz e fortaleza duradouras. Técnicas práticas para meditar na promessa da fidelidade de Deus incluem a leitura contemplativa e a repetição de afirmações baseadas no versículo. Tomar o tempo para ler e refletir sobre Deuteronômio 31, versículo 6, permitindo que suas palavras penetrem profundamente em nosso coração e mente, pode nos proporcionar paz e fortaleza duradouras. Estas práticas nos ajudam a manter-nos conectados com Deus e a lembrar de sua promessa de estar conosco sempre, fornecendo a força necessária para enfrentar qualquer desafio. Concluindo esta sessão, Deuteronômio 31, versículo 6, nos ensina que devemos ser fortes e valentes, confiando na fidelidade de Deus. Ele nos lembra que o medo e a covardia não vêm de Deus e que podemos enfrentar qualquer desafio
com coragem e confiança nele. Este versículo não apenas possui um significado histórico e teológico profundo, mas também oferece ensinamentos práticos e relevantes para a nossa vida diária. Ele nos garante que, assim como os israelitas nos tempos de Moisés, podemos encontrar força e esperança em nossa fé em Deus. Número 8. Salmo capítulo 34, versículo 4. Davi escreveu o Salmo capítulo 34 em um momento de grande angústia, possivelmente quando fingiu estar louco diante de Abimeleque para escapar de sua captura. Este contexto histórico é crucial para entender a profundidade da confiança de Davi em Deus. No meio de seu desespero e medo, Davi encontrou refúgio e libertação em Deus. Este salmo reflete sua experiência pessoal de depender totalmente de Deus para sua proteção e libertação. O versículo começa com a frase, "Busquei ao Senhor", que mostra a ação deliberada de Davi de buscar a Deus em meio ao seu medo. Esta busca ativa é chave para encontrar paz e libertação. Buscar a Deus não implica apenas pedir ajuda, mas também se aproximar dele com fé e confiança em seu poder e amor. Para os fiéis, esta é uma lição importante sobre como enfrentar nossos medos, buscar ativamente a Deus e confiar em sua resposta. A resposta de Deus à busca de Davi é imediata, e ele me ouviu. Deus escuta e responde aos que o buscam sinceramente. Esta escuta divina proporciona conforto e segurança aos fiéis. Histórias bíblicas, como a de Ana pedindo um filho e a resposta de Deus à sua oração, mostram a fidelidade de Deus em ouvir e responder. Essa certeza de que Deus nos escuta pode fortalecer nossa fé e confiança em momentos de medo e ansiedade. A libertação do medo é outro aspecto crucial do versículo. "E me livrou de todos os meus temores." A libertação dos medos é uma demonstração do poder e da graça de Deus. Deus não apenas escuta, mas também age para libertar seus filhos de seus temores. Esta libertação transforma nossa vida, permitindo-nos viver com mais confiança, paz e liberdade. Para Davi, ser libertado de seus temores significou poder enfrentar seus desafios com uma nova perspectiva e força. Aplicar este versículo em nossa vida moderna pode ser profundamente transformador. Enfrentar medos contemporâneos, como a incerteza econômica, problemas de saúde ou conflitos pessoais, buscando ativamente a Deus em oração e meditação, pode mudar nossa perspectiva e nos dar uma nova esperança. Histórias de indivíduos que encontraram libertação do medo ao buscar a Deus são testemunhos inspiradores de como essa promessa pode se manifestar em nossas vidas. Existem inúmeros exemplos contemporâneos de pessoas que superaram grandes medos confiando na promessa deste versículo. Histórias de indivíduos que, ao lembrar desta promessa, superaram medos significativos e agiram com coragem e amor, podem servir de inspiração e força para nós. Esses testemunhos nos lembram que a promessa de Deus de nos libertar de nossos medos é tão relevante hoje quanto foi nos tempos bíblicos. A reflexão espiritual e a meditação neste versículo podem nos ajudar a internalizar seus ensinamentos. Usar a oração como uma ferramenta diária para buscar a paz de Deus e lembrar de sua presença constante pode ser uma prática que fortalece nossa fé e ânimo. Dedicar tempo diário para orar e meditar no Salmo capítulo 34, versículo 4, pode fortalecer nossa fé e ânimo. Repetir o versículo e refletir sobre seu significado profundo pode nos proporcionar paz e força duradouras. Técnicas práticas para meditar na promessa da libertação de Deus incluem a leitura contemplativa e a repetição de afirmações baseadas no versículo. Dedicar tempo para ler e refletir sobre o Salmo capítulo 34, versículo 4, permitindo que suas palavras penetrem profundamente em nosso coração e mente,
pode nos proporcionar paz e força duradouras. Estas práticas nos ajudam a manter-nos conectados com Deus e a lembrar de sua promessa de estar conosco sempre, fornecendo a força necessária para enfrentar qualquer desafio. Concluindo esta sessão, o Salmo capítulo 34, versículo 4, nos ensina que buscar a Deus é essencial para encontrar libertação do medo. Ele nos lembra que Deus ouve nossas orações e age para nos libertar de nossos temores. Este versículo não apenas tem um significado histórico e teológico profundo, mas também oferece ensinamentos práticos e relevantes para a nossa vida diária. Ele nos garante que, assim como Davi, podemos encontrar força e esperança em nossa fé em Deus. Número 9. Isaías 43, 1. O profeta Isaías escreveu durante um tempo de grande desafio para Israel, incluindo a ameaça de exílio e destruição. Este contexto histórico é crucial para entender a profundidade das palavras de Isaías em Isaías 43, 1. As promessas de Deus por meio de Isaías ofereciam esperança e segurança em meio à incerteza e ao medo. Em tempos de crise, as palavras de consolo e redenção de Isaías ressoavam profundamente no coração do povo de Israel. O versículo começa com a declaração: Agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Deus se apresenta como o Criador e Formador de Israel, estabelecendo sua autoridade e relação íntima com seu povo. Essa apresentação é crucial, pois lembra os israelitas de que Deus, que os criou e formou, tem um profundo interesse e amor por eles. Reconhecer Deus como nosso Criador nos lembra de seu poder e seu amor constante por nós, fornecendo uma base sólida para nossa fé e confiança. O mandamento de não temer é central neste versículo. Não temas, pois eu te redimi. Deus oferece um comando claro para não temer, baseado na realidade de que ele já redimiu seu povo. A redenção é um ato de libertação e salvação. Para os israelitas, essa redenção era um lembrete da libertação da escravidão no Egito e uma promessa de libertação contínua. A relação entre a redenção divina e a eliminação do medo é clara. Sabendo que fomos redimidos e que pertencemos a Deus, podemos estar seguros e tranquilos em sua proteção e cuidado. A promessa de proteção e pertencimento é destacada na frase: Te chamei pelo teu nome, tu és meu. Deus reafirma sua propriedade sobre nós, dando-nos um nome e assegurando que pertencemos a Ele. Essa promessa é profundamente reconfortante, pois saber que pertencemos a Deus nos dá uma identidade segura e um senso de propósito e proteção. Em meio à incerteza e ao medo, essa certeza de pertencimento nos fornece uma base sólida para nossa fé e confiança. Aplicar este versículo em nossa vida moderna pode ser profundamente transformador. Enfrentar desafios contemporâneos, como problemas de saúde, dificuldades no trabalho ou conflitos pessoais, com a confiança de que Deus nos redimiu e está conosco, pode mudar nossa perspectiva e nos dar uma nova esperança. Histórias de indivíduos que encontraram paz e confiança nesta promessa são testemunhos inspiradores de como essa verdade pode se manifestar em nossas vidas. Existem inúmeros exemplos contemporâneos de pessoas que superaram grandes medos confiando na promessa deste versículo. Histórias de indivíduos que, ao lembrar desta promessa, superaram medos significativos e agiram com coragem e amor, podem servir de inspiração e fortaleza para nós. Esses testemunhos nos lembram que a promessa de Deus de nos redimir e proteger é tão relevante hoje como foi nos tempos bíblicos. A reflexão espiritual e a meditação neste versículo podem nos ajudar a internalizar seus ensinamentos. Usar a oração como uma ferramenta diária para lembrar a redenção de Deus e sua presença constante pode ser uma prática que fortalece nossa fé e ânimo. Dedicar tempo diário para orar e meditar em Isaías 43, 1 pode fortalecer nossa fé e ânimo.
Repetir o versículo e refletir sobre seu significado profundo pode nos proporcionar paz e força duradouras. Técnicas práticas para meditar na promessa de pertencimento e proteção de Deus incluem a leitura contemplativa e a repetição de afirmações baseadas no versículo. Dedicar tempo para ler e refletir sobre Isaías 43:1, permitindo que suas palavras penetrem profundamente em nosso coração e mente, pode nos proporcionar paz e força duradouras. Essas práticas nos ajudam a manter-nos conectados com Deus e a lembrar de sua promessa de estar sempre conosco, fornecendo a força necessária para enfrentar qualquer desafio. Concluindo esta sessão, Isaías 43:1 nos ensina que não devemos temer, porque Deus nos redimiu e nos chamou pelo nome. Ele nos lembra que, como nosso Criador e Redentor, Deus nos protege e nos dá um senso de pertencimento. Este versículo não apenas possui um significado histórico e teológico profundo, mas também oferece ensinamentos práticos e relevantes para nossa vida diária. Ele nos garante que, assim como o povo de Israel nos tempos de Isaías, podemos encontrar força e esperança em nossa fé em Deus. Número 10. Salmo 23, versículo 4. Davi, conhecido por ser um pastor antes de se tornar rei, escreveu o Salmo 23, usando a analogia de um pastor para expressar sua relação com Deus. Essa experiência pastoral permitiu-lhe entender e expressar a proteção e o cuidado de Deus de maneira profunda e pessoal. O contexto histórico de Davi como pastor fornece uma base sólida para compreender sua confiança em Deus como seu guia e protetor. O versículo começa com a frase: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte", reconhecendo a existência de momentos escuros e perigosos na vida. Esse vale da sombra da morte simboliza as situações mais desafiadoras e aterrorizantes que podemos enfrentar. Reconhecer esses momentos escuros é essencial para entender a necessidade de confiar na orientação e proteção divina. Davi não nega a realidade do perigo, mas enfrenta com uma fé firme em Deus. Davi expressa uma confiança absoluta em Deus com a declaração: "Não temerei mal algum". Esta afirmação mostra que, mesmo nos momentos mais escuros, Davi não teme mal algum porque confia plenamente em Deus. A relação entre confiança em Deus e superação do medo é evidente. A confiança em Deus permite superar o medo e enfrentar os desafios com coragem. Para Davi, a presença de Deus é a chave para manter essa confiança. A frase, "pois tu estás comigo", sublinha que a presença de Deus é a razão da confiança de Davi. Saber que Deus está com ele proporciona conforto e segurança. Esta presença divina não apenas é reconfortante, mas também protetora. Exemplos bíblicos da presença reconfortante de Deus, como a história de Daniel na cova dos leões ou os 3 jovens na fornalha ardente, demonstram como a proteção divina pode se manifestar em meio ao perigo. Essas histórias reforçam a ideia de que Deus está sempre presente para proteger e guiar seu povo. A orientação e proteção de Deus são simbolizadas na frase: "Teu cajado e tua vara me consolam". O cajado e a vara são ferramentas do pastor que simbolizam a orientação e proteção de Deus. A vara representa a defesa contra o perigo e o cajado a orientação e direção. Essas ferramentas são símbolos poderosos de como Deus nos orienta e protege continuamente, infundindo-nos coragem e confiança. Saber que Deus tem os meios para nos proteger e guiar nos proporciona uma profunda paz e segurança. Aplicar este versículo em nossa vida moderna pode ser profundamente transformador. Enfrentar desafios contemporâneos, como problemas de saúde, dificuldades no trabalho ou conflitos pessoais, com a confiança de que Deus está presente e é fiel, pode mudar nossa perspectiva e nos dar uma nova esperança. Histórias de indivíduos que encontraram força e coragem neste versículo
são testemunhos inspiradores de como essa promessa pode se manifestar em nossas vidas. Existem inúmeros exemplos contemporâneos de pessoas que superaram grandes desafios confiando na promessa deste versículo. Histórias de indivíduos que, ao lembrar desta promessa, superaram medos significativos e agiram com coragem e amor, podem servir de inspiração e força para nós. Esses testemunhos nos lembram que a promessa de Deus de nos guiar e proteger é tão relevante hoje quanto foi nos tempos bíblicos. A reflexão espiritual e a meditação neste versículo podem nos ajudar a internalizar seus ensinamentos. Usar a oração como uma ferramenta diária para pedir força e lembrar da presença constante de Deus pode ser uma prática que fortalece nossa fé e ânimo. Dedicar tempo diário para orar e meditar no Salmo 23, versículo 4, pode fortalecer nossa fé e ânimo. Repetir o versículo e refletir sobre seu significado profundo pode nos proporcionar paz e força duradouras. Técnicas práticas para meditar na promessa da proteção e orientação de Deus incluem a leitura contemplativa e a repetição de afirmações baseadas no versículo. Dedicar tempo para ler e refletir sobre o Salmo 23, versículo 4, permitindo que suas palavras penetrem profundamente em nosso coração e mente, pode nos proporcionar paz e força duradouras. Essas práticas nos ajudam a manter-nos conectados com Deus e a lembrar de sua promessa de estar sempre conosco, fornecendo a força necessária para enfrentar qualquer desafio. Concluindo esta sessão, o Salmo 23, versículo 4, nos ensina que, embora enfrentemos momentos escuros e perigosos, podemos confiar na orientação e proteção de Deus. Ele nos lembra que a presença de Deus nos proporciona conforto e segurança, e que sua orientação e proteção são constantes. Este versículo não apenas possui um significado histórico e teológico profundo, mas também oferece ensinamentos práticos e relevantes para a nossa vida diária. Ele nos garante que, assim como Davi, podemos encontrar força e esperança em nossa fé em Deus. Número 11. Mateus 6, versículo 34. Mateus 6, versículo 34, faz parte do Sermão da Montanha, um ensinamento fundamental de Jesus que aborda diversos aspectos da vida e da fé. Jesus, falando aos seus discípulos e à multidão, oferece direção e consolo, convidando os crentes a confiarem em Deus e não se preocuparem excessivamente com o futuro. Este contexto é crucial para entender a profundidade e relevância das palavras de Jesus. O versículo começa com a exortação: "Não vos preocupeis, pois com o dia de amanhã." Jesus enfatiza a importância de não se preocupar com o futuro, destacando que a preocupação excessiva pode roubar a paz e a alegria do presente. Este ensinamento é um chamado para viver com uma confiança profunda na providência e cuidado de Deus. A preocupação excessiva muitas vezes indica uma falta de confiança na capacidade de Deus de prover e cuidar de nós. Jesus continua dizendo: "Porque o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações." Aqui, Jesus destaca que cada dia tem seus próprios desafios e preocupações. É sábio enfrentá-los um de cada vez, sem adicionar mais cargas ao nos preocuparmos com o futuro. Viver no presente nos permite experimentar a graça e o cuidado de Deus dia após dia. Este foco não só alivia a carga do futuro, mas também nos ajuda a manter uma perspectiva saudável e equilibrada. A suficiência da graça de Deus para cada dia é outro tema central neste versículo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus sublinha que cada dia traz consigo desafios suficientes e que não é necessário adicionar mais preocupação com o futuro. Este ensinamento ressalta a importância de confiar na provisão diária de Deus. Exemplos bíblicos e contemporâneos de pessoas que experimentaram
a suficiência da graça de Deus em sua vida diária são testemunhos poderosos desta verdade. Histórias de pessoas que confiaram na provisão de Deus e viram sua fidelidade em ação podem servir de inspiração e força. Aplicar este versículo em nossa vida moderna pode ser profundamente transformador. Enfrentar desafios contemporâneos, como problemas de saúde, dificuldades no trabalho ou conflitos pessoais, com a confiança de que Deus está presente e é fiel, pode mudar nossa perspectiva e nos dar uma nova esperança. Histórias de indivíduos que encontraram paz e confiança nesta promessa são testemunhos inspiradores de como essa verdade pode se manifestar em nossas vidas. Existem inúmeros exemplos contemporâneos de pessoas que superaram grandes medos e preocupações confiando na promessa deste versículo. Histórias de indivíduos que, ao lembrar desta promessa, superaram medos significativos e agiram com coragem e amor, podem servir de inspiração e força para nós. Esses testemunhos nos lembram que a promessa de Deus de prover e cuidar de nós é tão relevante hoje como foi nos tempos bíblicos. A reflexão espiritual e a meditação neste versículo podem nos ajudar a internalizar seus ensinamentos. Usar a oração como uma ferramenta diária para lembrar da provisão de Deus e sua presença constante pode ser uma prática que fortalece nossa fé e ânimo. Dedicar tempo diário para orar e meditar em Mateus 6, versículo 34, pode fortalecer nossa fé e ânimo. Repetir o versículo e refletir sobre seu significado profundo pode nos proporcionar paz e força duradouras. Técnicas práticas para meditar na promessa da provisão de Deus incluem a leitura contemplativa e a repetição de afirmações baseadas no versículo. Dedicar tempo para ler e refletir sobre Mateus 6, versículo 34, permitindo que suas palavras penetrem profundamente em nosso coração e mente, pode nos proporcionar paz e força duradouras. Estas práticas nos ajudam a manter-nos conectados com Deus e a lembrar de sua promessa de estar conosco sempre, fornecendo a força necessária para enfrentar qualquer desafio. Concluindo esta sessão, Mateus 6, versículo 34, nos ensina que não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, já que cada dia traz seus próprios desafios. Ele nos lembra que confiar na provisão e no cuidado de Deus nos permite viver com paz e segurança. Este versículo não apenas possui um significado histórico e teológico profundo, mas também oferece ensinamentos práticos e relevantes para a nossa vida diária. Ele nos garante que, assim como os discípulos nos tempos de Jesus, podemos encontrar força e esperança em nossa fé em Deus. Número 12. Salmo 91, versículo 1 ao 2. O Salmo 91 é conhecido como um hino de proteção e confiança em Deus. E, embora sua autoria não esteja claramente estabelecida, frequentemente é atribuída a Moisés ou Davi. Este contexto histórico é crucial para entender a profundidade e relevância deste salmo. Em tempos de perigo e crise, este salmo serviu como um refúgio espiritual para muitos, oferecendo consolo e segurança na proteção divina. O versículo 1 começa com a frase, "Aquele que habita no abrigo do Altíssimo", que implica uma relação íntima e constante com Deus. Habitar no abrigo do Altíssimo significa buscar sua presença e proteção diariamente. Estar na presença de Deus proporciona um refúgio seguro e uma sensação de paz em meio às tempestades da vida. A proximidade com Deus é essencial para encontrar refúgio e segurança. A segunda parte do versículo 1, "repousará à sombra do Todo-Poderoso", simboliza a proteção constante e poderosa de Deus. A sombra de Deus é um refúgio contra os perigos e ataques, proporcionando um lugar seguro e tranquilo. Este simbolismo nos lembra que a proteção de Deus é constante e sempre disponível para aqueles que confiam nele. Repousar sob sua sombra é viver sob sua proteção e segurança.
A confissão de confiança em Deus se encontra no versículo 2. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Esta confissão pessoal de fé mostra a confiança em Deus como o único refúgio e fortaleza verdadeira. A importância de declarar nossa confiança em Deus em voz alta não pode ser subestimada. Declarar nossa fé reforça nossa confiança e nos lembra continuamente da fidelidade de Deus. É uma afirmação poderosa que nos fortalece espiritualmente. A dependência total em Deus é refletida na frase: Meu Deus, em quem confiarei? Esta declaração de dependência total em Deus mostra uma fé inabalável e uma segurança plena em sua proteção. Exemplos bíblicos e contemporâneos de dependência em Deus são abundantes, mostrando como a fé em Deus levou muitas pessoas a experimentar sua proteção e provisão. Essas histórias servem de inspiração e reforço para nossa própria fé. Aplicar este versículo em nossa vida moderna pode ser profundamente transformador. Enfrentar desafios contemporâneos, como problemas de saúde, dificuldades no trabalho ou conflitos pessoais, buscando a presença e proteção de Deus diariamente, pode mudar nossa perspectiva e nos dar uma nova esperança. Histórias de indivíduos que encontraram refúgio e proteção em Deus são testemunhos inspiradores de como essa promessa pode se manifestar em nossas vidas. Existem inúmeros exemplos contemporâneos de pessoas que superaram grandes desafios e perigos confiando na promessa deste versículo. Histórias de indivíduos que, ao lembrar desta promessa, encontraram paz e proteção em meio a grandes desafios, podem servir de inspiração e força para nós. Esses testemunhos nos lembram que a promessa de Deus de nos proteger é tão relevante hoje quanto foi nos tempos bíblicos. A reflexão espiritual e a meditação neste versículo podem nos ajudar a internalizar seus ensinamentos. Usar a oração como uma ferramenta diária para pedir força e lembrar da presença constante de Deus pode ser uma prática que fortalece nossa fé e ânimo. Dedicar tempo diário para orar e meditar no Salmo 90 e versículos 1 e 2 pode fortalecer nossa fé e ânimo. Repetir o versículo e refletir sobre seu significado profundo pode nos proporcionar paz e força duradouras. Técnicas práticas para meditar na promessa de proteção de Deus incluem a leitura contemplativa e a repetição de afirmações baseadas no versículo. Dedicar tempo para ler e refletir sobre o Salmo 90 e versículo 1 ao 2, permitindo que suas palavras penetrem profundamente em nosso coração e mente, pode nos proporcionar paz e força duradouras. Estas práticas nos ajudam a manter-nos conectados com Deus e a lembrar de sua promessa de estar sempre conosco, fornecendo a força necessária para enfrentar qualquer desafio. Concluindo esta sessão, o Salmo 91, versículo 1 ao 2, nos ensina que habitar no abrigo do Altíssimo e repousar à sombra do Todo-Poderoso nos proporciona refúgio e proteção. Nos lembra que Deus é nosso refúgio e fortaleza e que podemos confiar plenamente em sua proteção. Este versículo não só tem um significado histórico e teológico profundo, mas também oferece ensinamentos práticos e relevantes para nossa vida diária. Nos assegura que, assim como os crentes nos tempos de Davi ou Moisés, podemos encontrar fortaleza e esperança em nossa fé em Deus. Número 13. João 14, 27. João 14, 27 faz parte do discurso de despedida de Jesus aos seus discípulos durante a última ceia, antes de sua prisão e crucificação. Este contexto é crucial para entender a profundidade e relevância das palavras de Jesus. Em um momento de grande incerteza e medo para seus discípulos, Jesus oferece conforto e paz, sabendo que enfrentarão tempos difíceis sem sua presença física. Esta promessa de paz não era apenas para os discípulos naquele momento, mas também para todos os crentes ao longo do tempo.
O versículo começa com a declaração: deixo-vos a minha paz vos dou. Jesus sublinha que a paz que ele oferece é diferente da paz que o mundo pode oferecer. A paz de Cristo é profunda e duradoura, uma paz que transcende as circunstâncias e proporciona uma estabilidade interna que não depende de fatores externos. A paz que Jesus deixa e dá é uma das maiores bênçãos para os crentes, assegurando-lhes que, independentemente das circunstâncias, podem ter uma paz que vai além da compreensão humana. Jesus continua dizendo: não vô-la dou como o mundo a dá. Esta distinção é importante, pois a paz do mundo é temporária e superficial, enquanto a paz de Cristo é eterna e profunda. A paz do mundo pode depender de situações externas favoráveis, enquanto a paz de Cristo se mantém mesmo no meio das tempestades da vida. Exemplos da paz de Cristo na vida dos crentes são abundantes tanto na Bíblia quanto na atualidade. Histórias como as dos mártires cristãos, que enfrentaram a morte com serenidade, ou pessoas contemporâneas que mantiveram sua paz em meio a grandes crises, mostram como a paz de Cristo pode sustentar-nos em qualquer circunstância. A exortação de Jesus para não ter medo encontra-se na frase: não se turbe o vosso coração, nem tenhais medo. Jesus convida seus discípulos a não deixar que seus corações se perturbem ou se encham de medo, confiando em sua paz. Este convite é um chamado à fé e à confiança na presença e nas promessas de Cristo. Estratégias para aplicar esse ensinamento em nossa vida diária incluem práticas de oração, meditação e reflexão. Essas práticas nos ajudam a conectar com a paz de Cristo e a permanecer firmes em nossa fé, mesmo em tempos de dificuldade. Aplicar este versículo em nossa vida moderna pode ser profundamente transformador. Enfrentar desafios contemporâneos, como problemas de saúde, dificuldades no trabalho ou conflitos pessoais, confiando na paz que Cristo oferece, pode mudar nossa perspectiva e nos dar uma nova esperança. Histórias de indivíduos que encontraram paz e consolo nesta promessa são testemunhos inspiradores de como essa verdade pode se manifestar em nossas vidas. Esses testemunhos nos lembram que a paz de Cristo é tão relevante hoje como foi nos tempos bíblicos. Existem inúmeros exemplos contemporâneos de pessoas que superaram grandes medos e preocupações confiando na promessa deste versículo. Histórias de indivíduos que, ao lembrar desta promessa, encontraram paz e proteção em meio a grandes desafios, podem servir de inspiração e força para nós. Esses testemunhos nos lembram que a paz de Cristo é uma realidade tangível que pode transformar nossas vidas. A reflexão espiritual e a meditação neste versículo podem nos ajudar a internalizar seus ensinamentos. Usar a oração como uma ferramenta diária para lembrar da paz de Cristo e de sua presença constante pode ser uma prática que fortalece nossa fé e ânimo. Dedicar tempo diário para orar e meditar em João 14:27 pode fortalecer nossa fé e ânimo. Repetir o versículo e refletir sobre seu significado profundo pode nos proporcionar paz e força duradouras. Técnicas práticas para meditar na promessa da paz de Cristo incluem a leitura contemplativa e a repetição de afirmações baseadas no versículo. Dedicar tempo para ler e refletir sobre João 14:27, permitindo que suas palavras penetrem profundamente em nosso coração e mente, pode nos proporcionar paz e força duradouras. Essas práticas nos ajudam a manter-nos conectados com Cristo e a lembrar de sua promessa de estar sempre conosco, fornecendo a força necessária para enfrentar qualquer desafio. Concluindo esta sessão, João 14:27 nos ensina que a paz de Cristo é um dom inestimável que nos ajuda a enfrentar o medo e a ansiedade. Ele nos lembra que a paz de Cristo é diferente da paz do mundo,
pois é profunda, duradoura e constante. Este versículo não apenas possui um significado histórico e teológico profundo, mas também oferece ensinamentos práticos e relevantes para a nossa vida diária. Ele nos assegura que, assim como os discípulos nos tempos de Jesus, podemos encontrar força e esperança em nossa fé em Cristo e na paz que Ele nos oferece. Número 14. Pedro, capítulo 5, versículo 7. A primeira carta de Pedro foi escrita para encorajar os cristãos que enfrentavam perseguição e dificuldades. Pedro, como líder da igreja, oferece uma orientação prática e espiritual para enfrentar as dificuldades da vida. Neste contexto, suas palavras em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, são especialmente significativas para aqueles que lutam com ansiedades e preocupações. Pedro convida os crentes a lançar suas ansiedades sobre Deus, confiando em seu amor e cuidado. O versículo começa com a exortação: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. A ação de lançar implica uma transferência ativa de nossas preocupações para Deus, confiando em sua capacidade de lidar com nossos fardos. Este ato requer um gesto deliberado de entrega e fé, reconhecendo que nossas preocupações são melhor administradas por Deus do que por nós mesmos. A importância de confiar em Deus com nossas preocupações não pode ser subestimada, pois essa confiança nos liberta do peso de nossas ansiedades e nos permite viver com mais paz e liberdade. A razão para entregar nossas ansiedades a Deus é encontrada na segunda parte do versículo: porque Ele tem cuidado de vós. Deus se importa profundamente conosco e está atento às nossas necessidades e preocupações. Esse cuidado divino se manifesta de muitas formas, tanto na Bíblia quanto em nossas vidas. Exemplos bíblicos do cuidado e preocupação de Deus por seu povo incluem a provisão de maná no deserto para os israelitas e o cuidado de Deus por Elias durante a seca. Essas histórias mostram a constante fidelidade e preocupação de Deus por aqueles que confiam nele. A relação entre entregar nossas ansiedades a Deus e a paz interior é outro aspecto crucial do versículo. Ao confiar nossas preocupações a Deus, encontramos uma paz que supera o entendimento humano. Essa liberação de nossos fardos nos permite viver com uma tranquilidade e confiança que de outra forma não poderíamos experimentar. A fé é fundamental neste processo, pois confiar que Deus realmente se importa e atua a nosso favor é essencial para experimentar essa paz. Aplicar este versículo em nossa vida moderna pode ser profundamente transformador. Enfrentar desafios contemporâneos, como problemas de saúde, dificuldades no trabalho ou conflitos pessoais, entregando essas preocupações a Deus, pode mudar nossa perspectiva e nos dar uma nova esperança. Histórias de indivíduos que encontraram paz e liberdade ao entregar suas ansiedades a Deus são testemunhos inspiradores de como essa verdade pode se manifestar em nossas vidas. Esses testemunhos nos lembram que a promessa de Deus de cuidar de nós é tão relevante hoje quanto foi nos tempos bíblicos. Existem inúmeros exemplos contemporâneos de pessoas que superaram grandes medos e preocupações confiando na promessa deste versículo. Histórias de indivíduos que, ao se lembrarem desta promessa, encontraram paz e proteção em meio a grandes desafios, podem servir de inspiração e força para nós. Esses testemunhos nos lembram que a promessa de Deus de nos proteger é uma realidade tangível que pode transformar nossas vidas. A reflexão espiritual e a meditação neste versículo podem nos ajudar a internalizar seus ensinamentos. Usar a oração como uma ferramenta diária para lembrar da promessa de Deus de cuidar de nós pode ser uma prática que fortalece nossa fé e ânimo. Dedicar tempo diário para orar e meditar em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 pode fortalecer nossa fé e ânimo.
Repetir o versículo e refletir sobre seu significado profundo pode nos proporcionar paz e força duradouras. Técnicas práticas para meditar na promessa do cuidado de Deus incluem a leitura contemplativa e a repetição de afirmações baseadas no versículo. Dedicar tempo para ler e refletir sobre 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, permitindo que suas palavras penetrem profundamente em nosso coração e mente, pode nos proporcionar paz e força duradouras. Essas práticas nos ajudam a manter-nos conectados com Deus e a lembrar de sua promessa de estar sempre conosco, fornecendo a força necessária para enfrentar qualquer desafio. Concluindo esta sessão, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, nos ensina que devemos entregar nossas ansiedades a Deus, confiando que Ele cuida de nós. Nos lembra que Deus se importa profundamente com nossas necessidades e preocupações e que podemos confiar em seu amor e fidelidade. Este versículo não apenas possui um significado histórico e teológico profundo, mas também oferece ensinamentos práticos e relevantes para a nossa vida diária. Nos assegura que, assim como os crentes nos tempos de Pedro, podemos encontrar fortaleza e esperança em nossa fé em Deus. Te convido a refletir sobre esses versículos e permitir que seus ensinamentos permeiem sua vida diária. Meditar na palavra de Deus pode proporcionar a força e a esperança necessárias para enfrentar qualquer situação. Permita que essas mensagens de fé, amor e coragem sejam uma fonte de inspiração e consolo para você. Se este vídeo te ajudou e você encontrou valor nessas palavras, eu te encorajo a se inscrever no nosso canal, Relatos Incríveis da Bíblia. Ao se inscrever, você estará apoiando a criação de mais conteúdo que busca fortalecer sua fé e oferecer inspiração diária. Não esqueça de curtir este vídeo e compartilhá-lo com seus entes queridos que também podem se beneficiar dessas poderosas mensagens. Se você chegou ao final deste vídeo, você é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação de Deus. O fato de você ter chegado até aqui demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando-se na palavra divina. Comente "Estou mais próximo de Deus" para nos informar que você chegou até aqui e que está nesse caminho de fé conosco.